Salmos de número 51. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Isso. Bom, nós temos salinha para as crianças. Nós temos salinha para as crianças. As irmãs, temos a responsabilidade das irmãs. São 3 irmãs que trabalham com as crianças. Quem está curtindo, pode ir lá, entra no meu escritório. Lá tem uma escada, que as crianças vão descer lá e vão todas cultuar ao Senhor também. Lá também, as crianças para cultuar também, para que os pais possam cultuar. Amém? Amém. Aleluia. Então pode deixar suas crianças ficar lá. Tem as irmãs que vão ensinar, né? Nós temos que dar, a Bíblia nos fala, ensina o menino o caminho que deve andar, mesmo quando crescer não vai se desviar dele, vai levar no altar de Cristo. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. A partir do versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que te era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. E sustém-me com o espírito voluntário. Pode tomar os assentos, amém? Pode, se não estiver saindo só, não tem problema. Eu quero a atenção de todos essa noite. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Se não sai som, não tem problema. O importante aqui é Deus falar contigo. Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia. Tá funcionando ou tá? Tá funcionando. Amém. Amada igreja, eu quero nessa noite chamar a atenção de todos. De todos. O salmista Davi, ele nos traz uma reflexão no Salmo 51. Ele chama a nossa atenção a respeito de uma oração que ele fez a Deus. E essa oração que Davi fez ao Senhor é uma oração, irmãos, que nós sabemos que chamam bem a atenção do cristão. Porque Davi, a Bíblia nos fala que ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que conhecia muito bem a Deus, tanto que Deus deu tantos livramentos para Davi, e Davi lá na frente relata da morte do urso, relata da morte do leão que tentou tragar as ovelhas de seu pai. Davi ficava tomando conta dos pastos, no campo das ovelhas de seu pai, mas ele tinha uma intimidade com Deus. Davi tinha uma sensibilidade ao Espírito Santo muito grande, tanto que ele tocava a harpa e o espírito maligno que atormentava Saul saía. Era um homem que quando falava todos escutavam. Era um homem, irmãos amados, que granjeava muitos. Eu gostaria da atenção de todos, por favor. Era um homem que chamava a atenção de muitos com a sua palavra. Era um homem que fazia notório o nome de Deus na sua vida. Mas aconteceu algo na vida de Davi que ele não
ele só não conseguiu vencer um inimigo. Aí você pode falar assim: Betseba, Davi não conseguiu vencer ele mesmo. Davi não deu conta de vencer ele mesmo. Ele venceu o gigante Golias, ele matou o leão, matou o urso, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha sensibilidade ao Espírito Santo, ele tinha, irmãos amados, poder na palavra, ele tinha o poder por onde ele andava, todos respeitavam Davi, mas ele não conseguiu vencer um grande inimigo, que é ele mesmo. A Bíblia nos relata que sempre Davi ia para as pelejas, para as lutas, para as batalhas, mas um dia ele ficou em casa. Não, hoje eu vou. Mandou que eles foram os seus valentes, esforço, o exército, todo posto para a luta. E ele ficou em casa. De repente Davi sai para a varanda da sua casa, ficava no seu terraço, de lá ele via toda a cidade de Jerusalém. E lá onde ele estava, ele olhou para baixo e viu uma mulher, Betseba, tomando banho, todos conhecem a história. Pouco se lavava lá de fora. Ele viu aquela mulher e chamou a atenção, ele perguntou quem é ela. E falaram para ele: ela é Betseba, mulher furiosa. Ele sai daqui. Eu tenho certeza que naquele momento, quando ele pensou, será? Porque ele tinha poder da palavra, ele era rei, tudo que ele pedia, o povo fazia. Eu creio que ele pensou, repensou e disse: traz ela aqui, trouxeram, levaram até ele. E ele não pensou duas vezes, porque ele não conseguiu vencer ele mesmo. Ele não deu conta de vencer ele mesmo. Eu creio naquele momento que ele se deitou com Betseba, porque ela sabia que ele era rei, tudo que o rei pedia, todos faziam. E mesmo ela sendo casada, ela sujeitava ele. Ela se deitou com ele. Eu creio que depois daquilo ali veio aquele pesar. E Davi, eu podia ter vencido. Eu podia ter me fortalecido, eu podia ter orado. Eu podia ter lutado contra mim mesmo. Eu tinha força para vencer, mas eu não lutei. Eu tinha força para vencer esse inimigo, mas eu não lutei. E quando ele reconheceu o pecado, não foi ele simplesmente que tomou a decisão, não. Eu reconheço que errei. Ele foi deixando. Ele foi deixando. Esse é o problema de muitos. Fez, eu vou deixando. Eu vou deixando. Eu vou deixando as coisas acontecerem. Porque no começo não vai ter nada. Ele deitou uma vez, deitou duas vezes, deitou três vezes, quatro vezes. Betseba se engravida. O esposo dela veio da batalha. Ele era tão fiel a Davi que ele deitou na porta do palácio. E Davi disse: olha, vai descansar, deita lá com a tua esposa, vai deitar na cama, vai descansar. Porque Davi queria que ele assumisse o filho que ele estava esperando. Davi queria que Urias, teu esposo, que Betseba, assumisse o filho que era de Davi. Vai lá. Ele disse: não vou deixar o rei sozinho. O exército está em guerra, o exército está longe, eu não vou deixar o rei só. E dormia na porta do palácio, fiel. Mas de repente Davi vê que aquele homem ele é insistente. Davi escreve uma carta para o chefe da guarda. Escreve a sua própria morte, o seu destino. Aquele homem ele leva para a mão do chefe da guarda a sua sentença, porque ele não leu. Mas na carta estava escrito assim, que era para colocar Urias na frente da batalha. Urias tinha que ser o escudo do exército. Por quê? Porque ia morrer primeiro. E assim foi feito. Porque quando você comete um erro, você está sujeito a cometer outro maior. Você comete um erro, você está sujeito a cometer outro maior. E assim ele fez. Esse rei da Betseba engravidou, e ele ficou desesperado.
homicídio, em matar Urias. De repente, irmãos, a Bíblia nos fala que nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Deus levanta um profeta chamado Natan. E o profeta vai até Davi e fala assim: Davi, eu tenho algo para te dizer. E Davi diga: olha, aqui no reino eu vou um homem muito rico, cheio de ovelhas, muitas ovelhas, e um homem muito pobre, só com uma ovelha, só com uma. E de repente chegou visitantes, chegou visita para aquele homem rico. Em vez dele matar a ovelha dele, ele foi lá no homem que só tinha uma e matou a ovelhinha dele para dar para os visitantes. O que Davi fez? Quem é esse homem? Ele é digno de morte. Ele é digno de morte. Natan disse: escuta, você tem muitas concubinas, você tem muitas esposas, mas você pegou Betseba, de Urias, que só tinha ela, e você se deitou com ela e deu Ciro. Naquele momento, irmãos, aí Deus fez sobre Davi. Davi pegou Betseba e levou para dentro de casa. Agora se tornou mais uma esposa dele, ela engravidou, estava grávida. E Davi começou a amar aquela criança que estava no ventre daquela mulher. Começou a amar aquela criança. Mas quando a criança nasceu, Deus matou a criança. Deus não quis aquela criança. Não é que Deus não quis. Deus não queria que aquele fruto viesse como um bastardo. Deus não queria que aquela criança viesse para escandalizar o rei de Davi e o povo falar: olha, ele é segundo o coração de Deus, ele fez isso. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Estava sujeira. Então Deus escolheu a criança para ele. Deus levou ele de volta. E a Bíblia nos fala que Davi ele ficou atemorizado. E Davi levanta essa oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Presta bem atenção na oração de Davi. Presta bastante atenção na oração que Davi fez. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, lava-me completamente do meu pecado, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Sabe quando você erra, você assume: eu errei, eu falhei, eu pequei. Porque a Bíblia nos fala que perto de Deus todo o coração quebrantado. O coração quebrantado, ele reconhece que erra. Irmão, todos nós erramos. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas temos que assumir perante o Senhor: Senhor, eu falhei, eu pequei. Porque eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu erro. Você assume o teu erro. Só o Senhor é Deus. Ou é difícil assumir que errou? Contra ti somente pequei. Contra ti somente eu pequei. Meu Deus. É visto que teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi é inteligente. A oração dele, ele já pega Deus, irmãos amados, já segura a mão de Deus e fala: olha, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Não vou me julgar, se olha para mim. Olha para mim, Deus, eu estou reconhecendo o meu pecado, eu reconheço que eu falei.
sobre uma planta. Eles pegavam ela, colocavam no livro e borrifavam. Quando eles faziam a oração da purificação, quando faziam os cultos, as reuniões de purificação, eles pegavam essa planta, colocavam dentro de um recipiente borrifado, que era para purificar o povo. Purifica que não sou! Eu ficarei puro, lava-me. Eu ficarei mais alto que a neve. Lava-me, Senhor, purifica-me. Eu quero me santificar perante o Senhor. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro. O que é um coração puro? É um coração que aceita a vontade de Deus. Glória a Deus. Um coração puro, ele está disposto a obedecer a Deus. Um coração puro está disposto a reconhecer que é falho. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não, Senhor, é Deus. Davi, como um homem rico que era, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de riquezas, cheio de ouro, prata, tudo tinha ele em Jerusalém. O reinado de Davi, como um reinado muito próspero. Eu podia falar: Senhor, não retira a minha riqueza, Senhor, não retira meu poder, não retire. Eu podia falar assim, mas ele sabia que sem Deus ele não era nada. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire, porque é Ele que me convence, é Ele que me dá força para chegar até o Senhor. Aleluia. Davi fez uma oração que comoveu Deus. Davi fez uma oração que Deus viu que ele estava sendo sincero. Deus sabe quando oramos de boca para fora, Deus sabe. Deus sabe quando nós falamos as coisas de boca para fora, Deus sabe. Mas também sabe quando nós falhamos. Davi não queria, irmão, padecer da maneira que estava. Davi estava afastado do caminho do Senhor. Que é isso, pastor? Estava. Mas ele viu que daquela maneira não podia ficar, porque ele viu que Deus olhou para ele naquela hora. Deus deu uma ordem para Deus, mandou naquele momento um profeta e chamou a atenção de Davi. Davi era rei. Davi era rei, mas também obedecia os servos de Deus. Davi era rei, mas quando Deus mandava os profetas dele, Davi se curvava perante eles. Aleluia. Davi se curvava perante eles. Davi era grande, mas quando chegavam os profetas de Deus, Davi se colocava menor entre os menores, na presença de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes Deus quer chamar a nossa atenção, mas porque somos alguma coisa, meu Deus, porque temos alguma coisa, não queremos receber nada de Deus. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Não adianta, irmãos amados, uma Hilux na garagem. Não adianta um carro bom na garagem, um carro novo na garagem. Não adianta ter uma casa boa, se não tiver um coração puro perante Deus. Não adianta. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Podemos ter o melhor, mas se não tiver o Espírito Santo, nós não temos nada. E Davi reconheceu que sem Deus eu não era nada. Não retire de mim teu Espírito Santo, porque eu preciso da minha salvação. Torna a trazer. Por isso que eu falo que Davi estava passado. Por isso que eu falo para vocês que Davi estava afastado, porque ele pediu para Deus não tirar, para Deus trazer de volta a alegria da tua salvação. Ele pediu novamente no versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me. Por que torna a dar-me? Porque quem
está firme com Jesus sabe que vai ser salvo. Quem está firme com Cristo sabe que vai ser salvo. Mas quem não está, faz as orações do Senhor, me dá de volta a alegria da tua salvação. Eu não gosto desse jeito. Dias atrás, lá nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, na Flórida, um doido lunático entrou numa boate gay e saiu dando tiro para os esfaqueando. 49 inocentes morreram e 54 ficaram feridos. Entre os feridos, tinha um jovem por nome de Angel Colon. Angel Colon levou 6 tiros. E na hora que ele estava caindo ali, ele disse: Senhor, ele fez uma oração: Senhor, não permita que eu morra assim. Senhor, não permita que eu morra assim. Eu não posso morrer hoje. Eu não posso morrer hoje. Ele quis dizer: Senhor, me dá mais uma oportunidade. E Deus o deu. Vocês podem puxar a internet, vocês não têm esse testemunho. Ele relatou ao pai dele, ele disse: eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Deus é fiel. Onde eu cantava, onde eu adorava a Deus, eu vou voltar. E Angel Colon voltou para a igreja, está voltando, está se recuperando, mas ele fez esse propósito de voltar para a igreja. Porque ele viu que aos olhos do homem ele era inocente, como todos que morreram. Era inocente aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos do Senhor não. Ele era inocente aos olhos do homem, igual morreu 49, todos só morreram 49 inocentes, sim, aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não é inocente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do que está afastado. Deus não tem prazer na morte do que está longe dele. Deus não tem prazer. E Davi sabia muito bem disso. Davi sabia muito bem que ele estava afastado. Ele fez oração chamando a atenção do Senhor, chamando Deus para perto dele, trazendo o Espírito Santo para dentro dele, para que ele pudesse fortalecer o Senhor. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Davi, e promessa de Deus não cai por terra. Promessa de Deus não cai por terra. Deus deu promessa na sua vida, ela não cai por terra. Deus deu homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Ele te fez uma promessa, ele é fiel e justo para cumpri-la. Se você estiver do jeito que ele quer, se você for uma pessoa que se arrepende. A Bíblia nos fala em livro de Lucas, capítulo 15, versículo 21, da oração do rapaz também. Lucas 15, 21 nos fala sobre a vida do filho pródigo. Ele disse: eu vou voltar e vou dizer para meu pai: pai, eu peguei contra ti, contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu. A Bíblia não nos relata em Lucas 15, 20 sobre a vida do filho pródigo que alguém foi atrás dele. Ninguém foi atrás dele. Ele reconheceu que estava errado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-lhe como tu faz com os teus jornaleiros. Os teus servos fazem comigo o que faz com eles. Mas Deus vê a sinceridade daquele menino. O pai vendo a sinceridade dele e disse: olha, traga para mim roupa nova, traga chinelo novo e traga um anel. Traga um anel, porque o meu filho estava morto, ele ressuscitou, ele reviveu. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que nós reconhecemos, irmãos, que somos falhos. Não adianta ficarmos querendo aparecer diante de Deus, irmãos amados, achando que Deus não sabe da nossa vida, porque Ele sabe. É verdade. Ele sabe quando iremos.
quereis, mas não pequeis. Vereis, mas não pequeis. Hoje nós erramos e pecamos contra Deus.